aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre os restaurantes que tem lá nos parques da Disneyland Paris, que são o Disneyland Park e o Walt Disney Studios. Quem acompanha aqui o canal já sabe que a gente já tem roteiros desses parques aqui no canal falando sobre atrações e personagens. E também já tivemos o vídeo parte 1 falando sobre alguns restaurantes do Disneyland Park. Como eu expliquei no vídeo anterior para vocês, o Walt Disney Studios está com poucos restaurantes atualmente, porque o parque está em processo de expansão. E o Disneyland Park, por sua vez, tem muitos restaurantes. E por isso eu resolvi mesclar e falar sobre os dois parques de uma vez só, mas para não ficar um vídeo muito longo, dividir em duas partes. Eu sugiro que se você ainda não viu o vídeo anterior da parte 1, pausa esse vídeo aqui agora, clica aqui nos cards, assiste a parte 1 primeiro, porque nela eu dou algumas informações gerais que é importante saber sobre todos os restaurantes, né, dos parques, saber como é a logística deles. E aí depois você volta e assiste aqui o resto. No vídeo anterior a gente falou sobre os restaurantes das áreas Main Street USA, Discoveryland e Adventureland do Disneyland Park. E hoje a gente vai falar sobre as áreas Fantasyland e Frontierland do Disneyland Park e mais sobre todas as áreas do Walt Disney Studios. Antes de eu começar a falar sobre os restaurantes propriamente dito, só peço que se você chegou aqui no canal agora, por favor, não deixe de se inscrever. Deixe o seu like aqui pra mim, se você gostar dessa temática de vídeos de planejamento de viagem, planejamento de visitas à Disney. Assina o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal. Tá tendo vlog toda semana sobre essa minha viagem pra Europa. Não apenas sobre Disney, mas também sobre minhas visitas a Paris, Amsterdã e Berlim. E se quiser, me acompanhe também lá nas minhas redes sociais, que lá também eu posto fotos, posto os links dos vídeos, aviso quando os vídeos saem aqui no canal. Então, temos essa opção de interação por lá também. Vamos começar então pela Fantasyland, gente. Primeiro os restaurantes Quick Service de lá. O primeiro é o Au Chalet de la Marionnette. Gente, não sei falar francês, tá? Então me perdoem se tiver errado. Mas esse restaurante, esse nome, né, pode ser traduzido como o Chalé da Marionete. E é um restaurante ambientado com a temática do filme Pinóquio. Ele possui uma vasta quantidade de mesas, gente, inclusive mesas na área interna e na área externa. E ele serve aqueles menus que eu já expliquei pra vocês, que vem com prato, acompanhamento, bebida e sobremesa. E no caso, gente, as opções desses pratos são hambúrgueres, sanduíches, pratos com frango ou pratos com linguiça. O segundo quick service é o chamado Pizzeria Bella Notte, que é uma pizzaria inspirada no filme A Dama e o Vagabundo, então segue uma temática, né, desse filme. Lá também são servidos esses menus que eu falei pra vocês, mas no caso os pratos são da culinária italiana, então tem lasanhas, massas, saladas e pizzas. E também lá é um dos poucos restaurantes que servem os itens também à la carte, sem a opção de menu. Um outro restaurante que é o chamado Toad Hall Restaurant, é um restaurante inglês, nesse caso inspirado na animação The Wind in the Willows, que é um clássico da Disney, que eu confesso que ainda não assisti, mas sei que é bem clássico. Inclusive, uma das atrações originais da Disneyland é inspirado, da Disneyland Califórnia, nesse caso, é inspirado nesse filme. Ele também vai para esse lado de servir os menus, né, de pratos, acompanhamentos, sobremesa e bebida. Só que nesse caso, para acompanhar a temática aí do restaurante inglês, são itens da culinária inglesa, como fish and chips, shepherd's pie e também alguns sanduíches. E esse aí também tem a opção dos pratos à la carte, além dos pratos no menu. Aí um restaurante bem concorrido e também bem caro dessa área é um table service chamado Albert de Cedrillon, que é um restaurante, gente, funciona apenas para o café da manhã, mas é bem concorrido porque ele tem a presença das princesas, ou seja, é uma refeição com personagens. Ele tem menus à la carte com um preço fixo. Você paga 77 euros por adulto e 45 euros por criança para ter direito a uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, que são escolhidos no cardápio. Você vai ter algumas opções ali para você escolher uma de cada. E os itens são todos da culinária francesa, então não são aqueles itens, né, de café da manhã americano que a gente meio que espera nesses cafés da manhã da Disney, sabe?
são itens mais refinados. Vamos fazer um paralelo ali com o Cinderella's Royal Table no Magic Kingdom. Algo parecido, uma coisa mais refinada e cara. E a decoração, gente, é como se fosse um castelo mesmo, né? Como a gente poderia esperar, onde estariam as princesas, se não num castelo. E aí, na parte de snacks, o que a gente encontra ali na Fantasyland é o chamado Fantasia Gelati, que é uma sorveteria, vende sorvetes de copinho ou de casquinha, aqueles sorvetes clássicos de máquina, sabe? Esses aí. Vende também algumas sobremesas feitas com sorvete e bebidas também, refrigerantes, água, essas coisas. Para fechar, então, os restaurantes do Disneyland Park, vamos falar dos restaurantes da área Frontierland. Começando pelos Quick Service, o primeiro deles é o chamado Fuente del Oro Restaurant, que é um Quick Service de comida Tex-Mex. Tem muito esses restaurantes lá nos Estados Unidos, né? É uma comida que os americanos costumam comer bem, né? Essa comida chamada Tex-Mex, que é uma mistura de Texas com México. E ele é ambientado como se fosse uma fortaleza mexicana em ruínas. Só que aí, para dar o toque parisiense, eles servem essas comidas, né, esses pratos em menus que vêm com os pratos, acompanhamentos, bebidas, sobremesa. E os pratos são basicamente burritos, nachos ou chili. O outro quick service dessa área é o Last Chance Café, que serve basicamente os mesmos itens, com adição também de asinhas de frango, apimentadas, coisas assim. Só que nesse caso ele não serve menus, só serve esses itens à la carte. E por sua vez ele é ambientado com um estilo faroeste e não mais no estilo mexicano. Falando agora dos restaurantes estilo table service, essa área é que mais conta com restaurantes desse tipo. O primeiro deles é o Cowboy Cookout Barbecue, que é um restaurante também com temática de faroeste. Também serve comida Tex-Mex. Nesse caso, é um buffet para você comer o quanto quiser. Só que aí as entradas e as sobremesas ficam num buffet, que é onde você vai e se serve à vontade. E os pratos você escolhe e eles são servidos à mesa naquele estilo family style, né? Para ser compartilhado, mas você pode comer o quanto quiser. Se você quiser mais, você vai pedindo. Aí, para esses pratos, você tem a opção de carne de boi, peixe e também tem a opção vegetariana. A refeição custa 36 euros por adulto e 19 euros por criança. O segundo restaurante é o chamado Silver Spur Steakhouse, que inclusive é onde eu almocei num dia que eu tava lá na Disneyland Paris. Vocês podem ver no vlog que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E como o nome já diz, é uma steakhouse, então é especializada em carnes. Ela tem uma ambientação country, mas é um country sofisticado, uma coisa meio chique mesmo, sabe? Você vê que é um ambiente bem luxuoso. E ele serve os pratos à la carte. E também tem opções de menus de entrada com prato principal por 33 euros. Ou de entrada, prato principal e sobremesa por 39 ou 44 euros, dependendo dos tipos de pratos que você escolher. E o último restaurante lá da Frontierland, e também o último do Disneyland Park que nós vamos falar aqui, é o chamado The Lucky Nugget Saloon. Ele é ambientado como um salão country. E ele é meio que uma mistura de table service com quick service, porque ele tem estrutura de table service, mas ele serve comida de quick service. E por que eu tô falando isso? Porque ele serve apenas aqueles menus básicos que os restaurantes quick service lá do parque também servem. Que vem com um prato, acompanhamentozinho, bebida e sobremesa. E as opções são basicamente hambúrguer, costela e peixe. Só que nesse caso, elas acabam saindo mais caro do que se você pegar num quick service normal, porque ele tem a estrutura do table service. Então os menus custam 22 euros e não de 14 a 17 como nos outros restaurantes. Não sei se vale muito a pena você pagar essa diferença aí para ter a mesma comida, só que pelo menos você vai ter a estrutura do table service sem ter que pagar muito mais por isso, né? Fica aí a opção intermediária. Agora falando dos restaurantes do parque Walt Disney Studios, começando pelos quick service, o primeiro deles é o Disney Blockbuster Café. É um restaurante com uma decoração externa, como se ele fosse um galpão industrial, para se adequar à decoração da área onde ele fica, que é o backlot. Mas por dentro ele tem duas áreas temáticas diferentes. A primeira delas é com a temática do Homem de Ferro e a outra é com a temática dos Piratas do Caribe. Também vende aqueles menus prontos, é basicamente isso, o cardápio. E ele tem basicamente as opções de sanduíches, wraps, pizzas e macarrão com queijo. Já o segundo restaurante, chamado Restaurante em Colice,
é localizado na área Front Lot, que é a primeira área logo que você entra ali no Walt Disney Studios. E ele tem uma temática de lanchonete de Hollywood da época dos anos dourados, então aquela temática bem retrô que a gente vê nos filmes antigos, né? E também serve basicamente os menus estilo McDonald's, com hambúrguer, acompanhamento, bebida e sobremesa. Esse parque conta ainda com 2 restaurantes table service. O primeiro deles, que é inclusive o mais famoso e o mais concorrido, eu acho, da Disneyland Paris, mais concorrido até que os do Disneyland Park, é o Bistrô Chez Remy, que fica localizado na área Toon Studio. Na verdade, aquela areazinha que parece com uma decoração parisiense, aonde fica a atração do Ratatouille, porque também é um restaurante ambientado como se fosse no filme Ratatouille. Nesse caso, é o restaurante do Remy, gente, daquele ratinho. E é como se a gente tivesse sido encolhido pro tamanho do ratinho. E tudo ali é como se fosse realmente do restaurante do Remy. A visão é como se a gente fosse o rato pequenininho. E toda a decoração segue esse tema. Então, as cadeiras são feitas como se fossem de tampinhas de garrafa. Os encostos das mesas são como se fossem pratos descartáveis. As luminárias do teto são como se fossem luzinhas de Natal. E por isso é um dos mais concorridos, porque tem uma temática muito interessante, né? A comida, gente, já não é talvez a mais popular, porque ela é uma comida francesa mais tradicional, de bistrô mesmo, né? Não é uma comida muito turística. E ali eles só servem, gente, aqueles menus prontos. Você tem a opção de menu de entrada e prato principal, ou a opção de menu de entrada, prato principal e sobremesa, e esses menus variam de 33 a 62 euros, dependendo da sua escolha, e também não tem opção de pratos à la carte, então você não pode pegar só uma entrada ou só um prato principal, por exemplo, tem que escolher algum menu mesmo. E por fim, o último restaurante lá do Walt Disney Studios, e o último que a gente vai falar aqui nesses vídeos, a última opção de alimentação nesses parques, é o Restaurant des Stars, que é algo como se fosse restaurante das estrelas, né? Ele fica na área Production Courtyard e funciona no estilo de buffet livre para você comer à vontade. Ele tem uma decoração com cara de lanchonete americano dos anos 50 ou 60. E o buffet conta com itens basicamente famosos da culinária americana, como frutos do mar, churrasco americano, macarrão com queijo. E também tem saladas, frios, sobremesas, enfim. É um buffet bem vasto para agradar assim a todos os paladares, sabe? A refeição ali custa 35 euros por adulto e 18 euros por criança, e tem o diferencial que nesse preço está incluso uma bebida. É o único restaurante em que você paga esse preço fixo pelo buffet e tem direito a uma bebida que vai ser refrigerante ou água. Se você quiser um drink, por exemplo, aí já vai ser pago à parte. Bom, gente, então esses foram os restaurantes, né? Os restantes dos restaurantes do Disneyland Park e os restaurantes do Walt Disney Studios. Então agora com essas duas partes, né, esses dois vídeos, a gente cobriu todas as opções de alimentações dos parques do complexo Disneyland Paris. Espero muito que vocês tenham gostado dos vídeos, espero que tenham ajudado vocês no planejamento de vocês. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Mais uma vez, muito obrigada por acompanharem o canal, por assistirem o vídeo até o finalzinho e até a próxima!